E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula é sobre imposto de renda retido na fonte, ou como aparece no lerite de vocês, IRRF. Mas primeiro, o que é o imposto de renda? O imposto de renda é um imposto sobre o rendimento, certo? O nome já diz aí. Um tributo no qual cada contribuinte, seja aí pessoa física ou jurídica, restitui uma parte, paga uma parte da sua receita, dos seus ganhos, dos seus rendimentos, à Receita Federal. Então, sendo assim, o governo arrecada de pessoas e empresas de acordo com os rendimentos declarados anualmente. Porém, a gente tem um imposto retido na fonte. O que é a fonte? Todo mês o governo, a Receita Federal, cobra o imposto ali diretamente dos trabalhadores registrados em carteira, os trabalhadores CLT, tá bom? Que ganham quantias que ultrapassam um teto estipulado ali pelo órgão, pela Receita Federal, tá bom? Essa cobrança é um dinheiro que você nem vê, ele já é descontado direto. Por quê? Porque é a empresa que desconta de você para fazer esse recolhimento, tá certo? E quem pode ter o imposto de renda retido na fonte? Ele pode ser cobrado tanto de pessoas jurídicas como físicas, tanto de físicas como jurídicas, né? Sendo que a obrigatoriedade da arrecadação ocorre quando há um pagamento de trabalho assalariado, certo? Um pagamento de serviços entre pessoas jurídicas, tá? Rendimentos originários por aluguéis e royalties e rendimentos originados por investimentos, tá? Então já se retém aí na fonte. É importante aí ficar atento que outras formas de ter essa retenção do imposto na fonte, como seguro-desemprego, licença maternidade, prêmios e gratificações, auxílio-doença, participação no lucros, aposentadoria, lógico, tudo respeitando ali o teto, tá bom? Então isso pode ser incluído aí na cobrança do imposto de renda retido na fonte, como o nome diz, direto do seu rendimento, tá bom? No caso aí do trabalho assalariado, fica aí a cargo da empresa, como eu já falei antes. É ela que vai ser tributada, é ela que vai fazer o recolhimento. Ela vai descontar de você, só que é ela que vai gerar guia para pagar. Porém, pessoal, como que é feito esse cálculo do imposto de renda? Ele se baseia numa tabela progressiva aí da Receita Federal, que é necessário aí usar como base o seu salário bruto, tá bom? E descontar a contribuição previdenciária, tá bom? Assim como os dependentes e pensões alimentícias, tá bom? Então você tem um salário bruto ali, vamos supor, você ganha 5 mil reais. Você vai ter o desconto do INSS, hipoteticamente, tá? Não é um cálculo. Desconta-se ali 300 reais do meu INSS. Então eu tenho uma base aí de cálculo de 4.700, tá? Porque eu tenho que descontar esse INSS. Se eu tiver dependente, eu vou ter dedução. Se eu tiver pagamento de pensão alimentícia, eu também tenho que descontar, tá bom? Então, como que é essa tabela aqui do imposto de renda retido na fonte? Então, vamos ter aqui. Vamos colocar aqui no canto, né, pessoal? Base de cálculo. Pessoal, é bem mais simples que o cálculo do INSS, tá? Com o atual cálculo do INSS. Base de cálculo. Até 1903,96, a alíquota vai ser de 7,5%. Opa, 98 aqui, pessoal. Depois de 1903,99 a 2.826,65 se aplica uma alíquota de quanto? 15%. Depois de 2.826,66 a
3.751,05, se aplica uma alíquota aí de 22,5%. De 3.751,06 a 4.664, e 68 se aplica ali uma alíquota de quanto? Opa, pessoal, tá difícil de enxergar, viu? Primeiro, pessoal, falei uma coisa errada aqui para vocês, tá? Até 1903,98 não se aplica nada de alíquota, tá? Depois, de 1903,99 a 2.826,65, 7,5%. De 2.826 a 66 a 3.751,05 se aplica uma alíquota aqui de 15%. Depois, a partir de 3.751,06 centavos a 4.664,68 se aplica uma alíquota aqui de 22,5%. E acima de 4.664,68 se aplica aí uma alíquota de 27,5%. Tem um teto? Não, não tem um teto. Tanto que aqui já está falando, acima disso vai se aplicar 27,5%, tá bom? E a gente tem uma coisa chamada como as deduções, as parcelas a deduzir. Depois que eu chego ali num cálculo, pessoal, eu posso deduzir. Eu tenho valores de parcelas a deduzir ali que vão abater. No caso, até a primeira faixa aqui, eu não tenho parcela a deduzir, porque aqui não incide. Se você ganha até R$ 1.903,98, você não tem incidência de imposto de renda retido na fonte. Você não paga imposto no seu salário, tá? A partir desse valor aqui já começa a ter pagamento. Então você tem as parcelas a deduzir aqui que varia de acordo com cada faixa aqui. Mas na hora da explicação prática vai ficar mais interessante, tá certo? Lembrando que essa tabela aí tem no exercício de vocês, que vai ser muito importante para entender em que momento entram essas parcelas a deduzir. Agora, pessoal, vamos para os exemplos práticos, que é de exemplo que a gente gosta. Então vamos lá. Eu tenho um salário aqui no exemplo 1 de R$ 2.419,27. E eu tive ali um desconto do INSS, cálculo que vocês aprenderam na aula anterior, certo? De R$ 207,70. Certo? E como que eu vou resolver esse valor? Como que eu vou chegar no meu valor que eu vou ter de imposto de renda retido na fonte? Quanto que vai ser meu desconto de imposto? Então vamos lá. Eu tenho aqui, pessoal, o meu salário de contribuição de R$ 2.419,27, tá bom? Vou colocar aqui as siglas que ficam muito mais fácil, tá? Salário. Vamos chamar de sal. Aliás, a origem da palavra salário vem de sal, né? Tenho meu desconto de INSS, que é de R$ 207,70. Vou colocar aqui INSS. Cheguei em qual valor aqui, pessoal? Cheguei no valor de R$ 2.211,57. Esse valor aqui, pessoal, eu não tenho dependente, tá? Eu não tenho dependente. Então, esse valor aqui, eu vou chamar ele de base de cálculo, certo? Sobre esse valor aqui que eu vou calcular. Esse valor aqui se enquadra, pessoal, em qual faixa? Ele se enquadra na segunda faixa, né? Ou seja, sobre ele vai incidir o quê? Uma alíquota, vamos pegar aqui, uma alíquota de quanto? 7,5%, certo? 7,5%, vamos chamar aqui de alíquota. Qual foi o valor que eu tenho aqui?
2.211,57 vezes 7,5%, cheguei em qual valor, pessoal? De 165,87. Esse vai ser o valor que vai descontar do meu imposto de renda? Não ainda, seria. Mas lembra daquela outra coluna, parcelas a deduzir? Na segunda faixa, eu tenho o quê? Esse salário se enquadra ali na faixa de alíquota de 7,5%. Eu tenho uma parcela a deduzir de quanto? De 142,80, certo? Então aqui vai ser a dedução ou parcela a deduzir, tá? 165,87 menos 142,80, cheguei ao valor de quanto? 23,07. Esse vai ser o meu imposto de renda retido na fonte. Esse vai ser o valor que vai ser descontado do meu salário. Então, pessoal, muito importante. Eu tenho um salário aqui de R$ 2.419,27, tá? Com desconto do INSS, desconto previdenciário de R$ 207,70, tá? Então, eu pego meu salário, desconto do INSS, cheguei na minha base de cálculo, certo? Vou ali aplicar esse salário, essa base, se enquadra em qual faixa? Ali onde está enquadrado ali a alíquota de 7,5%, certo? Então eu tenho aqui 7,5%. Sobre essa base de cálculo, cheguei no valor de 165,87. Nessa faixa, onde a minha base de cálculo está inserida, eu tenho uma parcela a deduzir de quanto? De 142,80. Que cheguei ao valor de quanto? De 26,07. Esse vai ser o seu desconto em folha. Vamos para o exemplo 2? Exemplo 2, pessoal. Eu tenho aqui um salário de contribuição no valor de quanto? R$ 4.800. Eu tenho meu desconto de INSS nesse salário, vai ser de 523,29, certo? E eu tenho uma informação importante, pessoal. Possui um dependente. Ó, uma informação nova, hein? Dependente. Possui um dependente. Esse dependente aqui vai ser importante, porque cada dependente que a pessoa tem, ele vai ser... Existe aqui uma parcela a deduzir. Cada dependente se deduz da base de cálculo. Opa, estou escrevendo tudo errado, pessoal. Dependente para cada dependente, tá, pessoal? De 189,59 para cada, tá? E onde vai ser deduzido esse valor? Na minha base de cálculo, tá bom? Então essa é uma informação muito importante. Para cada dependente, eu tenho uma dedução da base de cálculo de 189,59. Então, vamos ver no exemplo como que isso vai entrar. Vamos lá. Fazer nossa conta aqui. Então eu tenho um salário de R$ 4.800. Aqui salário. Eu gosto de estar discriminando, tá? Menos valor aqui de 523,29, que vai ser meu valor de INSS. Quanto que vai ser o valor que eu vou chegar aqui, pessoal? 4.276,71. Essa seria a minha base de cálculo, certo? Então, perante a minha base de cálculo, eu vou deduzir 189,59, que é o valor de dedução pelo dependente, tá bom? Então, eu vou chegar em qual valor aqui, pessoal? Eu vou chegar aqui numa nova base de cálculo, que vai ser de 4.087,29.
Ó, muito importante esse dado aqui. Essa vai ser sua base, certo? A sua nova base de cálculo. Aonde se enquadra esse valor? Em qual faixa se enquadra esse valor, pessoal? Em qual faixa? Da alíquota de 22,5%. Então vamos lá, pessoal. Então eu tinha aqui a minha base, ó, situação aqui que eu coloquei errado, tá? Opa, tem que pegar minha caneta aqui. Então eu cheguei aqui, valor de salário 4.800, valor de INSS 523,29. Tenho aqui um valor da minha base de cálculo de quanto? 4.276,71. Porém, eu tenho uma informação que eu vou deduzir da minha base de cálculo. Eu tenho um dependente, então para cada dependente eu deduzo 189,59. Vou chegar num valor que é sobre esse valor aqui que eu vou considerar como sendo minha nova base, tá bom? Vou aplicar a alíquota da faixa, que é de quanto? Onde se enquadra esse valor de 4.087,12? 22,5%, certo? Que chegamos a quanto, pessoal? Vamos colocar aqui a alíquota. Aqui, dependente, tá? Para ficar mais fácil. Aqui vamos chamar aqui de base de cálculo nova. E aqui, base de cálculo, tá? Isso aqui é a base de cálculo nova que a gente gerou. Então, qual foi o valor aqui que a gente chegou, pessoal? O valor de R$ 919,60, certo? Esse seria o valor que eu pagaria, que eu teria de retenção de imposto de renda? Seria, mas dentro dessa faixa, onde está inserido 4.087,12, eu tenho uma parcela a deduzir de quanto, pessoal? 636,13. Ó, esse valor eu pego lá da tabela, viu? A alíquota também. Então, eu tenho uma dedução de 636,13. Então, era 919,60 menos 636,13. Chegamos a quanto? 283,47. Esse valor vai ser o imposto de renda retido na fonte, aquele valor que está descontado no salário, dinheiro que a gente nem vê. Então, pessoal, agora vocês têm os exercícios práticos, tá bom? Depois eu entro com as explicações do que é considerado como dependentes, muito importante, tá bom? Mas considerem isso, tá bom? Lembrando que se o seu salário for menor que R$ 1.903,98, você não tem desconto de INSS, de imposto de renda. Ah, mas eu tenho um dependente. Indiferente. Não vai incidir imposto de renda, certo? Tá bom? Então lembre-se disso. Essa tabela é atualizada anualmente pela Receita Federal. Como a gente está vendo, a gente não precisa nem ganhar 2 salários hoje, porque o salário está 1.100, salário mínimo. Hoje a gente tem desconto na fonte, ganhando aí menos que 2 salários. A partir aí de 1.900 e alguma coisa, a gente já está tendo desconto na fonte. Então, pessoal, fiquem bem. Até a nossa próxima aula. Espero que gostem, tá bom? Desculpe pela pausa aí do vídeo, probleminhas, mas estamos aí.